Para a gente encerrar esses conteúdos sobre vendas, eu deixei um tópico que ficou para o final, mas ele é tão importante quanto, ou talvez mais importante do que todos os anteriores, porque além de ele ter impactos sobre a gestão, a qualidade da gestão, a qualidade da ação de vendas junto a um público-alvo, ele ainda tem impacto sobre a imagem da empresa, ele tem impacto ainda sobre o que nós queremos para a sociedade que nós vivemos. Eu vou falar sobre ética em vendas. A primeira preocupação que a gente tem que ter com ética em vendas é, primeiro, obviamente, né, não permitir práticas que já são proibidas, ou seja, ética é alguma coisa que vai um pouco além do que a lei prevê. Para eu ser ético, não basta eu apenas cumprir a lei, eu preciso fazer mais do que isso, mas, no mínimo, eu tenho que cumprir a lei. Então, práticas proibidas, práticas enganosas, práticas desleais ou que induzam ao erro, tanto de compradores, clientes nossos, potenciais compradores ou concorrentes, elas precisam de uma vez por todas serem banidas. E eu digo isso porque existe, vocês vão ver nas empresas ainda, infelizmente, muitas práticas dessa natureza que ainda acontecem, a despeito de algumas vezes até elas serem ilegais. Mas isso é comum. As empresas acabam caindo numa espécie de uma armadilha aí que elas começam a pressionar mais por vendas, talvez seja esse o processo. Elas ficam em situações, às vezes, na operação, ou pela comercialização, ou pelo próprio marketing, com dificuldades de marketing, relacionamento com clientes, elas perdem faturamento, perdem clientes, e aí o fluxo financeiro empurra a empresa para tomar decisões, às vezes, cada vez mais drásticas em relação aos clientes, muitas vezes passar a forçar vendas e partir para esse tipo de ação que acaba, além de não ajudando a empresa no médio e longo prazo, ela acaba realmente, às vezes, por afundar de vez a empresa. Mas isso quem está no dia a dia na tomada de decisão não vê com clareza. Então acaba caindo na tentação de apertar um pouco mais ou forçar junto com o cliente uma venda e tudo para que naquele mês, naquele período, pelo menos ela fechar as contas, e aí falta de visão de médio e longo prazo, então faz com que cada vez mais fique mais complicada a situação da empresa. Então eu diria para vocês que a ética ela é necessária como um aspecto exatamente preventivo dessa situação negativa, mas vai ser muito desafiador para vocês e eu quero que vocês lembrem muito disso que eu estou dizendo para vocês agora. Vocês não abandonem nunca essa visão ética, porque ela pode trazer para vocês até algum benefício no curtíssimo prazo, mas no longo prazo essas práticas proibidas ou não éticas, elas podem ser desastrosas para o negócio de vocês. Bom, uma questão é identificar com clareza, então, e honestidade a situação dos produtos comercializados pela empresa. Qual é a natureza do produto, qual é o impacto na sociedade, qual é o impacto no meio ambiente, tudo isso tem que ficar claro. A empresa tem que pensar sobre isso, tem que se manifestar sobre isso. Hoje a sociedade exige isso, nosso tempo exige isso, que as empresas tenham clareza sobre a atuação, elas não podem mais fazer de conta que elas não sabem que elas têm impacto no meio ambiente, tanto do ponto de vista de buscar recursos no meio ambiente, explorar recursos naturais, quanto do ponto de vista do impacto do lixo, dos produtos que foram consumidos e usados e colocados em algum lugar no meio ambiente. Também essas duas pontas têm que ser muito bem pensadas pela empresa e ela tem responsabilidade, sim, de tomar ações para diminuir o impacto dela nesses dois lados. Mas também esse mesmo cuidado tem que acontecer na relação com o cliente, na clareza e oferecer para o cliente alguns benefícios que transcendem a própria lei do consumidor. Por exemplo, entender que o consumidor, quando for consumidor final, essa relação com a empresa, ele é a parte fraca do elo. É a parte fraca no sentido que ele não tem uma experiência comercial que o vendedor dessa mesma empresa tem. E ele não dedica tanto tempo da sua vida para aprender a ser um bom comprador, quanto o vendedor dedica o tempo dele para aprender a ser um vendedor. O vendedor é profissional, o comprador, a maior parte das vezes, é amador, quando a gente está falando de consumidor final. Bem, isso exige um cuidado da empresa. Por quê? Porque ainda que o comprador
ele não tem essa experiência profissional de fazer a compra, ele quer aprender, ele precisa aprender, ele precisa ser auxiliado. E ele é capaz, sim, de reconhecer quando ele não faz uma boa compra. E adivinha quem ele vai penalizar quando ele não fizer uma compra? Ora, vai ser o vendedor que fez que levou ele para fazer uma compra que não era a mais conveniente. Então, nós como vendedores, aliás, nós como profissionais de marketing, o tempo inteiro nós temos que ter certeza que cada compra traga realmente satisfação para o cliente, porque é só assim que nós vamos ter esse cliente se relacionando com a nossa marca ou com a nossa empresa no longo prazo. Se em algum momento o cliente sentiu que ele podia ter feito uma compra melhor e que a nossa empresa não foi capaz de apontar para ele um produto melhor ou uma outra solução, ele se sente traído e a nossa marca é penalizada. Então, do ponto de vista lógico, também é melhor que a gente seja claro com o comprador o tempo inteiro. E isso nos exige que a gente tenha respostas precisas, uma linguagem clara para ele, que tenha todos os esclarecimentos antes dele fechar a compra. Nesse sentido, então, as práticas precisam ter esse olhar ético, essa revisão da nossa página para que a gente não cometa algum erro que vai nos lesar mais cedo ou mais tarde. E que a gente tenha essa relação isenta e limpa, né, com o cliente, que ela seja clara, transparente e justa para os dois lados. Isso implica também, é claro, na produção de registros dessa relação, registros por escrito e compromissos que a empresa assume junto com o cliente. Pode ser a nota fiscal. Vocês podem dizer, pô, professor, mas como assim as empresas não emitem nota fiscal? Sim, muitas vezes as empresas não emitem nota fiscal. Em algumas áreas, alguns lugares, em alguns setores da atividade econômica, ainda é comum a ação sem emissão. E aí isso pode levar ou não à sonegação, pode estar vinculado ou não com sonegação. Mas, por exemplo, né, pela experiência de vocês, nem todos os médicos que a gente procura são solícitos e imediatos na entrega de um recibo ou de uma nota fiscal de prestação de serviço. E isso já é um sintoma, né, de que alguns podem estar omitindo a sua receita, outros podem ter outros sistemas junto com a Receita Federal. Não estou aqui julgando ninguém, mas eu só estou trazendo a questão de que muitas empresas e profissionais liberais muitas vezes pecam nessa hora de ter as coisas escritas e o seu compromisso declarado por escrito. E isso é muito importante, pessoal. Então, a definição da sua missão, o statement de missão, né, como se diz, a definição do seu propósito como negócio, todas essas questões que vêm da estratégia lá também fazem parte e ajudam o cliente a entender com quem que eles estão lidando e ajudam o cliente a achar caminhos para esclarecer dificuldades que venham a ter, talvez, com esses seus fornecedores, com as suas empresas, ou de preferência com a nossa empresa. Tá? Então, as questões também de garantia, principalmente a questão dos limites da garantia, chamar a atenção para o cliente, para os limites da garantia, porque vejam, um cliente que acha que tem uma garantia e depois chega lá e vai executar a garantia, eventualmente, e ele recebe a informação que ele não tem direito àquela garantia porque ele descumpriu com alguns dos aspectos, ele é um consumidor frustrado duas vezes. Primeiro, porque o produto dele deu problema, e segundo, porque a garantia que ele foi vendida para ele como sendo embutido naquele produto, ou muitas vezes que ele comprou a parte, ele também não vai resolver o problema dele. Então, é um cliente problemático. E a gente está correndo um risco sério aí de ter esse cliente riscado da nossa lista de prospects por muito e muito tempo. Nós não queremos isso. E essa ética se estende ainda para a comunicação, né? Na produção de material informativo, anúncios, propaganda também, mala direta, a gente já viu esses temas todos, mas aqui eu estou chamando a atenção, então, de uma forma ampla para a questão da ética na comunicação comercial, né? Evitando, então, que o cliente crie uma falsa expectativa. Vocês vão lembrar, quando eu falei lá no começo da nossa disciplina sobre a expectativa do que o cliente tem sobre o nosso produto e sobre o conceito de valor, eu disse para vocês que a gente não pode inflacionar muito a proposta de valor antes do cliente comprar, porque nós temos um compromisso em atender essa proposta de valor depois que o cliente compra o nosso produto.
E isso vai se refletir, então, na satisfação, essa comparação entre a expectativa que ele tinha. Se eu faço uma comunicação enganosa e inflaciono demais, colocando benefícios que o cliente não vai perceber depois, então eu estou criando um caminho direto para a insatisfação de clientes. Eu não quero isso, porque a gente vai sofrer uma perda já sabida, né, de clientes e de faturamento em função disso. O uso de declarações de outras pessoas, de informações, o uso dos cadastros de clientes, pessoal, também uma prática execrável aí de muitas empresas que acabam coletando informações. Então, as empresas mais atentas para isso têm se comprometido explicitamente no consumidor de não divulgar suas informações para fins comerciais e tudo. Aí vejam o Facebook, né, como exemplo do que pode acontecer se a gente não cuidar disso, né? Então, vamos sintetizar aí com essa questão de muito cuidado, principalmente com essa mensagem de muito cuidado com as informações pessoais. Isso é um tema crítico hoje em dia, quando a gente fala em redes sociais, quando a gente fala em uso de ferramentas para vasculhar a internet sobre o que tem sobre a nosso respeito. Aí a gente tem muita coisa disponível aí a nosso respeito individualmente. Aí vale ainda entender que a ética é um conceito que depende da visão do outro, né? Que a gente tem que respeitar os nossos concorrentes, nós temos que respeitar os nossos funcionários, nós temos que respeitar os nossos clientes. Acho que a questão fundamental aqui é de respeito, né? E inclusive de mudança de decisão a respeito do que já foi tomado. Especificamente ainda em relação ao cliente, eu vou repetir um pouco para ficar bem claro para vocês. Então, essa questão do respeito à privacidade que eu falei. Outras questões é interromper um processo de venda quando o cliente der um sinal que ele está desconfortável com aquilo. Isso acontece na venda presencial. O vendedor fez um esforço para chegar com o cliente, marcar uma entrevista com o cliente, agendar uma apresentação para o cliente, começa a fazer a apresentação, o cliente começa a dar sinal de que ele não está satisfeito naquilo, e o cliente insiste porque ele já investiu todo o tempo e dinheiro para aquela apresentação. Não façam isso. É melhor parar tudo, ouvir o que o cliente tem para dizer, às vezes botar as coisas dentro da maleta de vendedor e voltar para casa e repensar o que está sendo feito, tá? Não adianta forçar uma situação, nem é recomendável que se faça uma situação. Embora existam empresas que tenham uma atuação reconhecida por essa ênfase maior em vendas e essa pressão maior do vendedor sobre o comprador. E aí vocês podem lembrar de algumas delas, já devem ter lembrado de algumas marcas, e vocês vão lembrar, e pensem em quanto vocês compraram dessas empresas nos últimos tempos, e a gente tem uma ideia de que é uma técnica que não é a melhor de marketing, a gente não recomenda isso. A gente gostaria que, dentro do conceito de marketing, que a venda representa uma troca que vai satisfazer necessidades de clientes, ou seja, o cliente está interessado nessa troca e ele vai se beneficiar dela também, tanto quanto nós como vendedores. Tá? E essas são as questões fundamentais então, que eu tinha para trazer para vocês sobre a questão do respeito ao cliente também.